Graça e paz a todos em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1, se você achou, diga amém. Amém. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por este momento. Que a tua palavra, Senhor, que foi lida, venha ser explicada. E não apenas explicada, mas que venha ser aplicada às nossas vidas e ao nosso contexto. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa árdua e difícil. Porque sabemos que mesmo quando a gente busca, mesmo quando a gente tenta fazer o melhor, muitas das vezes saímos daqui com a sensação de não termos conseguido cumprir o objetivo na sua totalidade. Mas ajuda-nos pelo teu Espírito. Abre-nos o entendimento e abre-nos o nosso coração para a tua palavra. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome. É que nós oramos, te bendizemos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de começar lembrando aquilo que a gente falou no culto passado, quando a gente leu e explicou esse versículo. A gente leu os mesmos 7 versículos, porém nós ficamos apenas nos versículos 1 e no início do versículo 2. Hoje eu gostaria de terminar o versículo 2, para que nas próximas pregações nós possamos concluir do versículo 3 ao versículo 7. Hoje iremos apenas concluir o versículo 2. Mas para que a gente entenda bem o contexto e tudo mais, eu gostaria de falar o que eu já falei desses versículos aqui, do versículo 1 e do versículo 2. Antes de falar disso, eu quero lembrar o motivo pelo qual a gente está falando sobre isso. Nós estamos trabalhando sobre o tema igreja, e mais especificamente nós estamos trabalhando sobre o tema liderança. E nós aqui, nesse contexto de liderança, a gente iniciou falando dos diáconos, que está do versículo 8 ao versículo 11. E agora nós iniciamos falando sobre os presbíteros. E que na última pregação sobre o tema, nós iniciamos falando dos presbíteros no versículo 1 e no início do versículo 2. A gente falou aqui sobre a importância do episcopado. Nós dizemos que o episcopado é uma obra excelente, porque ela nos dá o privilégio de refletir a Cristo nesse ministério. Amém? Está todo mundo prestando atenção? Quem está aí fora, quem está aí atrás, está prestando atenção? Amém? Continuando. E nós dissemos também que é uma obra excelente porque a igreja do Senhor necessita de líderes.
A igreja do Senhor necessita de pastores, porque o próprio Jesus, ele olha para a multidão e ele se compadece dela, porque ela era como ovelha que não tinha pastores. Isaías 53, ele diz que nós éramos como ovelha e como ovelha nós nos desviávamos do caminho. Então, quando a igreja do Senhor, ou quando o povo de Deus não tem líderes, não tem pastores que os conduza, ela se desvia, ela se atravia do caminho. Por isso nós dizemos que a liderança ou o episcopado é uma obra excelente pela necessidade que a igreja tem de se ter líderes e pastores. Amém? Amém? Nós dissemos também que essa obra, ou aqueles que almejam o episcopado, eles, em primeiro lugar, versículo 2, que ele seja irrepreensível. E nós explicamos que ser irrepreensível não é ser perfeito. Nós explicamos que ser irrepreensível não é errar nunca, mas é aquele que adquiriu com o passar do tempo o respeito da congregação. É aquele que com o passar do tempo ele adquiriu um nome, por assim dizer, da congregação. Ele vive uma vida de forma irrepreensível, não é que ele não erra, mas ele vive uma vida piedosa. Então isso seria ser irrepreensível. Nós dissemos também que é necessário que ele seja marido de uma só esposa. E dissemos que isso não era o fato de que alguém ou era viúvo e não podia se casar mais, ou era divorciado e não podia se casar mais. Eu falei que esse não era a intenção de Paulo. E que a intenção de Paulo era, mas iria além do fato daquelas pessoas que eram bígamos. Vocês sabem o que é bígamo? O que seria bígamo? Ou a poligamia. A intenção de Paulo ia para além dessas coisas. O que Paulo estava tentando preservar aqui era que o bispo, ou o presbítero, ou o pastor, ou o líder, ele tinha que viver uma vida sexual pura. Ele tinha que se abster de toda forma de imoralidade sexual. Por isso, ele tinha que viver uma vida sexual santa diante de Deus. E ele deveria ter essa vida com a sua única esposa. Amém? Eu disse também. Nós paramos aqui. E agora, nós iremos iniciar a segunda parte do versículo 2, quando ele diz que aquele que almeja o episcopado, ele precisa ser temperante, sóbrio e modesto. Essas três qualidades daquele que almeja o cargo, por assim dizer, de liderança na igreja, ele precisa ter essas três qualidades. E essas três qualidades, elas estão praticamente juntas. Elas quase que não se separam. Elas quase que são uma só coisa. Ele precisa ser temperante, sóbrio e modesto. E o que significa isso? O que significa um homem sóbrio e temperante e modesto? E eu gostaria de dizer também que por mais que essas qualidades elas tenham sido empregadas nesse contexto para aqueles que gostariam e que almejavam
o episcopado ou o bispado na igreja, ou uma liderança na igreja, ele se encaixa a qualquer cristão. Agora, principalmente os líderes precisam ser assim. Então, o que seria essa pessoa temperante? O que seria essa pessoa sóbria? O que seria essa pessoa modesta que o apóstolo Paulo está aqui enquadrando como qualidades daqueles que vão exercer ou gostariam de exercer uma liderança na igreja? Paulo está falando aqui que essa pessoa temperante, ela precisa ser controlada. E ela precisa ser controlada em tudo. Em tudo. Entre essas coisas que ela precisa ser controlada, ela tem que ser controlada até no que diz respeito aos bens materiais. Você já ouviu falar em consumismo? Você já ouviu falar em consumista impulsivo? O que seria isso? O que seria uma pessoa impulsiva consumista? Quando o autor desse livro, ele vai falar sobre essas qualidades do presbítero, ele começa contando uma história de quando um homem vai ao shopping. Você que é esposa, você já foi com seu marido ao shopping? Eu não estou dizendo quando você foi com seu marido ao shopping para comprar algo para você. Eu estou dizendo quando você foi com seu marido ao shopping para comprar algo para ele. Você já fez isso? Quanto tempo ele passa lá? Quantas lojas ele entra? Agora deixa eu fazer a pergunta para você, meu irmão. Quantas lojas você entra? Ele vai dizer, ele não está aqui comparando homens e mulheres, ele não está fazendo isso. O que ele vai dizer é que o shopping é uma tentação para qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, para adquirir muitas vezes aquilo que não precisa. É interessante que se você vai para o shopping comprar algo para o marido, você mulher, você não estava nem pensando em comprar nada, mas aí você vê um vestido. Você precisa daquele vestido? É engraçado que a visão da mulher e do homem com relação à roupa é muito diferente, né? O homem tem duas calças, geralmente. Uma escura e uma clara. A mulher abre o guarda-roupa, tem vestido preto, branco, vermelho, azul, e ela ainda tem coragem de dizer que não tem roupa. Abre o guarda-roupa não cabe mais nada. E ela diz, eu não tenho nenhuma roupa. Mas deixa eu voltar aqui porque eu estava falando, que é o consumismo. O líder, ele não pode ser um impulsivo consumista. Ele não pode ser uma pessoa que não sabe o seu contentamento. Ele não pode ser uma pessoa que sai gastando que nem um maluco sem saber como vai pagar. Ele precisa
controlado. Ele precisa saber os seus limites. Ele precisa saber que tem coisas que não é para ele. Um líder que ganha um salário mínimo e compra um celular de R$1.000, não é para ele esse celular. O celular é aquele que a Isabela fica brincando, o celular do pai taca no chão. Esse aí é o celular. Eu estou dizendo isso, irmãos. Eu não estou aqui fazendo uma defesa à pobreza, não. Eu estou falando de controle. De você não gastar mais do que o que você ganha. De você não viver como a gente costuma dizer na pindaíba, com a corda no pescoço. Não por necessidade, mas porque você se colocou nessa situação. O líder precisa ser um homem temperante, controlado. Até no que gasta. Até no que compra. Ele precisa saber as suas limitações financeiras. E é por isso que ele precisa ter uma mulher que o ajude. Porque se o homem, ele até sabe das suas limitações, mas a mulher, ela obriga ele a comprar coisas que ele não pode comprar, nós temos um problema. Por isso que mais na frente o texto vai dizer que o homem precisa governar bem a sua própria casa. Irmãos, isso não é machismo. Isso é uma função, como a gente viu aqui na quarta-feira. O homem tem sua função, e como homem a função dele é governar bem a própria casa. E quando a sua esposa não usa de sabedoria e não age tal qual uma auxiliadora, esse homem vai ter problemas na sua vida financeira. Eu já ouvi de maridos que disse assim: a minha esposa fez eu comprar isso. Me perdoe, mas a minha esposa não me faria comprar uma coisa que eu não posso manter. Ela não me faria isso. E ainda que ela quisesse, eu não faria. Eu não faria. Isso me fez lembrar uma vez uma irmã que disse que estava no shopping com uma filha de 1 ano. E ela disse que a filha fez ela comprar uma boneca. E a menina tinha 1 ano. Eu fiquei imaginando quando essa menina tivesse adolescente. O que ela não ia fazer? Se com 1 ano ela fez ela comprar uma boneca, eu não estou falando uma bonequinha de R$20, ela comprou uma boneca de quase R$300. A minha filha, a Rebeca, como qualquer criança que vê propaganda de brinquedo na televisão, ela diz, pai, compra para mim. Eu não digo para ela assim, quando eu puder eu compro. Eu não digo isso. Se eu for comprar, eu digo tudo bem. Se eu não for comprar, eu digo, não, eu não vou comprar. E ela precisa entender que o não é não. Da mesma maneira que se eu disser que vou comprar, ela sabe que eu vou comprar. Ela sabe que a minha palavra é única. Se eu disser sim, é sim. Se eu disser não, é não. Então eu procuro cumprir a minha palavra com ela. E eu espero que eu consiga fazer o mesmo com a outra. Eu não sei, parece que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais mole. A Rebeca consegue coisas de mim que o William não conseguia. E tomara que a outra não faça assim. Porque senão a tendência é... Mas irmãos, voltando aqui ao assunto do homem, do líder, ele precisa ser controlado na sua vida material e ele precisa ser controlado na sua vida
imaginou um homem que não tem controle das suas próprias emoções, que age por impulso? Esse homem não serve para ser líder. Não dá. Quem é líder na igreja não pode viver impulsivamente, explodir e depois pedir desculpa. Não dá para viver assim. Não dá para exercer liderança na igreja se você não for temperante e sóbrio nas suas emoções. Na sexta-feira passada, na sexta-feira retrasada, nós estávamos aqui e a irmã Neide me falou sobre um homem, um pastor, que ele dizia que era normal falar palavrão. Não, falar palavrão todo mundo fala. Se o pastor que diz que não fala palavrão é mentiroso. Isso ele estava dizendo. E eu disse para ela, irmã, eu não sou mentiroso, eu não falo palavrão, minha esposa sabe disso. Eu estou mentindo? Eu não falo palavrão. As minhas emoções, eu tento o máximo possível controlá-las. E eu sei que eu não consigo controlar minhas emoções, mas o Espírito Santo tem feito isso por mim. Eu sei disso. Aqueles que me conheceram antes sabem que eu sou bastante explosivo, mas o Espírito tem me moldado ao querer do Senhor. E o líder tem que ser temperante nas suas emoções. E mais do que isso, ele tem que ser temperante, sóbrio e o que mais? Versículo, olhe para o versículo, por favor. Temperante, sóbrio. Esse sóbrio é alguém que age racionalmente. Ele não está fora de si, ele está sóbrio. E em último lugar ele diz o quê? Temperante, sóbrio e o quê? Modesto na atualizada. Modesto. Meu irmão, nós vivemos dias, e eu estou falando no contexto igreja, que os líderes, eles têm ficado cada vez menos modestos. E se for pastor, então, e se for apóstolo, então, eles têm ficado cada vez menos modestos. Tem coisas que até dá vontade de rir. O cara disse assim, olha, vocês viram a Ferrari do apóstolo fulano de tal? Aí esse apóstolo fulano de tal fez um vídeo. Ele disse o seguinte, olha, está todo mundo falando que eu tenho uma Ferrari, mas eu não tenho uma Ferrari. Todo mundo, se quiser ver, está lá. Eu tenho uma BMW. Como se isso fosse menos. O cara está lá, vestido de pano de saco, mas com um Rolex, que custa mais do que a casa que eu moro. Os ministros, se é que eu posso chamar de ministros, estão cada vez menos modestos. O cara vai ser chamado para pregar na cidade e ele diz, olha, eu vou, mas a oferta mínima é tanto. Que modéstia. Eu não sei quem foi que falou aqui, eu não estou lembrado, não sei se foi o Flávio que falou, não lembro. Mas o cara, acho que foi o Flávio mesmo, o cara nem formado em teologia é, mas ele está com os anelzão lá de formatura. Estão cada vez menos modestos. Eu fico pensando qual é a necessidade de um anel de formatura no dedo. É o anel do Lanterna Verde, né? Só pode, ele faz assim e tem poder. Eu não vejo nenhuma necessidade nisso. Então, o ministro, ele tem que ser modesto. Você sabe por quê, meu irmão? Porque você não precisa chamar a atenção para você. A atenção que você tem que chamar é em direção a Deus. A atenção é para Ele.
Então, quanto mais modesto você tiver, melhor. Amém? Amém. Ele continua o versículo. Ele fala temperante, sobre modesto, e ele fala hospitaleiro. Irmãos, eu vou falar bem de um irmão aqui. Irmão esse que eu mesmo já chamei ele muitas vezes de radical. Radical. Mas uma coisa eu não posso falar dele, que ele não é hospitaleiro. Esse irmão que eu vou dizer, ele é extremamente hospitaleiro. Quando ele trabalhava com a igreja lá em Itarema, eu tive a oportunidade de ficar na casa dele 2 vezes. 2 vezes. E o nome dele é Lima. Lima, o irmão Lima. Eu fiquei na casa dele 2 vezes. E esse irmão foi extremamente hospitaleiro comigo. Para vocês terem uma ideia, ele disponibilizou o quarto dele, da esposa dele, para que eu e o outro irmão dormíssemos. Eu não posso falar sobre nada dele nesse sentido. E eu fico pensando, quantos de nós faríamos isso? Quantos de nós verdadeiramente somos hospitaleiros? A hospitalidade, o fato de você tratar bem, recepcionar bem as pessoas, é uma das maneiras de expressar o amor. Você sabia disso? As Escrituras nos mandam amar uns aos outros. E quando nós amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus. As Escrituras mandam a gente amar os nossos inimigos. E uma das maneiras de nós expressarmos esse amor de forma prática é receber bem as pessoas, é ser hospitaleiro com elas. Irmãos, por favor, levante a mão se você é da Igreja de Cristo desde a época da 71. Levante a mão, por favor. Qual era a marca da Igreja de Cristo naquela época? Quando só existia Igreja de Cristo na 71. Quando não tinha colônia, quando não tinha Timbó, quando não tinha Gereissati 1, quando não tinha residencial. Qual era a marca da Igreja de Cristo naquela época? Era o quê? Era receber bem as pessoas. Era ser hospitaleiro. Era recepcionar bem aqueles que vinham até nós. Com o passar do tempo, essa característica da Igreja de Cristo, ela foi diminuindo. Ela ainda existe, mas ela diminuiu. Eu lembro a primeira vez que eu visitei a Igreja de Cristo em Gereissati 1. Eu não sei. Cala a boca, menino. Eu não sei se tinha segundas intenções. Presta atenção. Mas quase todas as jovens moças vieram falar com a gente. Não sei se tinha segundas intenções. Mas elas vieram. Mas não foi só as jovens. Os jovens, os meninos, os rapazes. Mas não foi só os rapazes. A igreja adulta. E eles não apenas cumprimentavam, eles cumprimentavam e davam um abraço. Era uma marca da Igreja de Cristo naquela época. Há alguns poucos anos atrás. Então, aquele que almeja essa liderança na igreja, ele precisa ser hospitaleiro. Porque a hospitalidade é uma das maneiras de expressar esse mandamento de Jesus, de amar uns aos outros.
existia uma lei sobre o forasteiro. Já ouviu falar dessa lei do forasteiro? Ele diz o seguinte: olha, se chegar um forasteiro na cidade, trate ele bem, trate ele com amor, porque lembrem-se que vocês foram forasteiros lá no Egito. E Jesus, ele dando uma advertência, ele disse o seguinte: olha, porque estive forasteiro e vocês o quê? Abram aí, Mateus 25. Eu vou pedir para alguém ler o versículo 35, o versículo 38 e o versículo 43. Só esses três versículos: 35, 38 e 43. Vai, com tudo está mais pertinho. Capítulo 25 de Mateus. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. 43. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. A hospitalidade, escute isso. A hospitalidade expressa a forma palpável do cuidado de pessoas estranhas. Olha, você nunca viu uma pessoa, ou nunca viu essa pessoa na vida, e ela chega aqui, e você recebe ela bem. Você recebe ela, recepciona ela maravilhosamente bem. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Mais do que isso, talvez na mente dela, ela pergunte: por que essa pessoa está me tratando tão bem? Por que eu fui tão bem recebido? Nós precisamos ser hospitaleiros. O contexto aqui é de uma pessoa que chega numa cidade e você coloca ela para ficar na sua casa como um hóspede. Eu estou aplicando aqui para o nosso contexto de culto. Quando alguém chega, um desconhecido chega, como nós o recebemos? Como nós colocamos ele, introduzimos ele na nossa família? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mostrar amor, o cuidado, até por aqueles que a gente não conhece. E a hospitalidade é esse tipo de amor que a gente pode provar. A hospitalidade, ela favorece tanto o evangelismo quanto o discipulado. Aqui, no nosso meio, tem inúmeras pessoas que ouviram a palavra de Deus, não da primeira vez que visitaram a congregação, mas talvez da terceira ou da quarta, e elas só voltaram porque foram bem recebidas. A hospitalidade favorece o evangelismo. A hospitalidade favorece o discipulado. Mas, em último lugar, o final do versículo 3 de 1 Timóteo capítulo 3, final do versículo 2, aliás. Ele diz que aquele que almeja o episcopado, ele precisa estar apto a quê? A ensinar. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Por que ensinar é tão importante? Por que o ensino é importante?
pastores, os líderes, eles têm que ter o ensino como algo importante, porque é algo que faz parte do seu trabalho ministerial. 90% do trabalho ministerial de um pastor é ensinar. Os outros 10% é visitas. Mas 90% é ensino. Você, quando prega, você ensina. Quando você evangeliza, você ensina. Quando você discipula, você ensina. E até quando você está aconselhando, você ensina. Então o ensino é importantíssimo na vida de um líder. Mas me diga uma coisa, me responda uma coisa. Como um líder vai ensinar se ele não souber? Como? Citei aqui o nome do Valbeck, vou citar de novo. Às vezes eu e o Valbeck sentamos por horas conversando sobre teologia. E ele sempre diz assim: eu não consigo entender um pastor que diz que não gosta de estudos. Eu também não consigo entender. Como você vai ensinar se você não estudar? Como você vai ensinar se você não ler? Por que vocês acham que eu estou usando óculos? Por quê? Porque eu fico melhor de óculos? Porque eu gastei muito a minha vista lá. Ministros do Evangelho. Quantos livros a gente tem lido por ano? Quantas vezes nós temos lido a Bíblia toda? Os líderes precisam ser aptos a ensinar. E eles só podem se tornar aptos a ensinar se eles aprenderem. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas ele diz que aquele que quer ser um bom professor, ele precisa primeiro aprender a se sentar para ouvir. É engraçado que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que querem ensinar, mas não querem parar para aprender. É incrível isso. Parece que já nasceram prontos, né? Eu não tenho mais nada para aprender. Nunca vi nada. Para com isso. Eu lembro que uma vez, isso era na área de informática, um rapaz perguntou para o outro o seguinte: você vai fazer faculdade de informática? E ele simplesmente disse: a faculdade não tem mais nada para me ensinar. Com essa frase: eu não tenho nada mais para aprender na faculdade, não tem nada que a faculdade possa me ensinar. Esse era o cara. Mas o ensino é importante porque 90% do trabalho do ministro é ensinar. Olha só, irmãos, preste atenção. As palavras discípulo e disciplina, elas têm raízes de aprendizado, de conhecimento. Como é que você chamava, ou ainda chama, a matéria da escola? Como é? Disciplina. Então, quando você está sendo discipulado, na verdade, você está colocando em prática aquilo que você aprendeu. Eu estou tentando mostrar para vocês como o ensino é importante na vida de um líder. Por isso ele precisa estar apto a ensinar. O ensino é algo central na proclamação do Evangelho.
nós vivemos dias que o Evangelho não tem sido proclamado em 90% das igrejas ditas evangélicas. E por que vocês acham que o Evangelho não é proclamado lá? Eu tenho uma resposta para isso. É porque provavelmente eles não conhecem o Evangelho. Você só proclama aquilo que você conhece. E eu não estou aqui, irmãos, de maneira nenhuma querendo me colocar num pedestal ou colocar a nossa congregação num pedestal. Eu estou apenas fazendo uma constatação. Se você for em qualquer igreja evangélica hoje, infelizmente, qualquer não, perdão, na maioria, você vai ver que a proclamação do Evangelho não acontece. E a resposta que eu tenho para isso é porque eles não conhecem o Evangelho. Você só ensina aquilo que você sabe. E o Evangelho tem sido trocado por outras coisas, mas esse não é o nosso tema aqui hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ministro precisa conhecer para ensinar. Porque a proclamação do Evangelho, o conhecimento, o ensino, é algo central na proclamação do Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, você não tem como proclamar. O ensino forma homens e mulheres. Abre aí. Em Tito, capítulo 2, versículos 2 ao 6. Vou pedir um varão, um homem, para ler esse versículo para nós. Fábio, qual é a tua versão aí, por favor? Revista corrigida. Lê nela, por favor. 2:6. Capítulo 2, do versículo 2 ao 6. Tito, é depois de 2 Timóteo, irmãos. Capítulo 2, versículos 2 ao 6. Isso. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Vocês conseguiram perceber quantas vezes a palavra ensina aparece aí? Muitas. Os velhos ensinem aos jovens. As mulheres mais velhas ensinam às jovens. É incrível como esse conceito de a mais velha ensinar a mais jovem, ele tem se perdido. Eu lembro quando eu era jovem na igreja, que tinha uma irmã que ela sempre levava as jovens para a casa dela. Às vezes passava um dia lá. E ela, no convívio pessoal, ela ia ensinando aquelas jovens a como ela tratava o marido, como ela tratava os filhos, como ela cuidava da casa. E eu estou me referindo aqui a Simone do John. Ela sempre fez isso. Nós estamos precisando de mais Simones. Nós estamos precisando de homens que ensinem, porque o ensino, ele forma homens e mulheres. Eles formam homens de Deus, mulheres de Deus, firmados em Deus. Nós estamos perdendo isso. E isso só vem, meus irmãos, pelo ensino. Pelo ensino nós aprendemos a orar. Lembra o que os discípulos de Jesus pediram para ele? Senhor, ensina-nos a... E ele vai dizer, quando vocês orarem, vocês orem assim. Ele mostrou como é que orava.
Ele ensinou a orar. Então o ensino é importante até para aprender a orar. E que mais o ensino é importante? O ensino é importante na maturidade do cristão. Como é que nós vamos nos tornar pessoas maduras se não conhecermos mais? E quem é responsável para ensinar? Quem é? Os líderes. Por isso ele precisa ser apto para ensinar. E preste atenção, a Bíblia, ela conecta até o ensino, ela conecta o ensino até a questão do louvor. Ela diz: falem entre vocês com o quê? Hinos, salmos e o que mais? Cânticos espirituais. Ela conecta o ensino ao louvor, de sorte que quando nós louvamos, nós não estamos apenas louvando, mas declarando ensinamentos. Por isso que nós fizemos um limpa nos louvores que nós cantamos aqui, porque a gente cantava tanta heresia, a gente cantava sabor de mel, a gente cantava muita heresia aqui. E aí a gente fazia o seguinte: a gente vinha aqui, pregava, ensinava, quando terminava cantava uma heresia. Então até no que a gente está cantando, nós temos que ter cuidado, que nós estamos ensinando através dos louvores. Vocês conseguem perceber como o ensino é importante? Mas para finalizarmos, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo quando ele diz que a pessoa tem que ser apto para ensinar? Porque até agora eu só falei da importância do ensino. Apto para ensinar são aqueles que conseguem explicar bem e aplicar bem a palavra de Deus. Que sejam aquelas pessoas que conseguem, que têm a habilidade necessária para explicar. Abram aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Aquelas pessoas que explicam as Escrituras com clareza, coerência e fidelidade, a fim de edificar todo o povo de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O que diz aí? Mais um irmão. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que faz o quê? Maneja bem o quê? a palavra da verdade. Aquele irmão que é habilidoso com as Escrituras, que explica elas muito bem, que consegue fazer com que pessoas das mais elevadas, por assim dizer, das mais simples, venham entender a palavra de Deus. Isso é ser apto para ensinar. Para finalizar, quando o autor desse livro, ele chegou para um homem chamado Mark Dever, e ele manifestou a Dever o desejo de ser pastor. Ele disse: eu gostaria de ser um pastor em tempo integral. Dever olhou para a esposa dele, para a esposa desse homem, e perguntou: ele é apto para ensinar? Isso me fez lembrar de algumas coisas. Isso me fez lembrar, se nós, líderes, homens da nossa congregação, nós temos ensinado em nossas casas, nós temos ensinado a nossa esposa, filhos, sobre Deus, sobre a palavra de Deus.